Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. E também eu quero parabenizar as irmãs. Ontem, foi o Dia da Mulher. Então eu quero aqui honrar estas mulheres abençoadas. Felizmente a Raquel não pôde estar comigo hoje, no decorrer deste dia, está dando um apoio a Rebeca Nemer, ao Paulo César Baruch e ao Noah. Então, ela está lá. Daqui a pouco ela aparece aí na foto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí, irmãos, ó. Fui trocada por esse homem aí, irmão. E o cara é galego, irmão. Lá no Nordeste, um homem desse é galego. E ela está lá dando um apoio. Mas ontem eu liguei para ela e parabenizei, e eu quero também hoje parabenizar as irmãs, mulheres preciosas, mulheres que valem ouro. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas mulheres, rapaz, as nossas esposas, nossas filhas, as mães, avós, são uma bênção na nossa vida, né? A minha casa sem a Raquel, o meu sogro está sofrendo, irmão. A minha sogra, sabe aquele livro da Bíblia, Lamentação de Jeremias? Ele ficou, e a Raquel, quando vem? Aí eu falo, pastor, olha, parece que o negócio ali vai embora, hein? Que é isso? Daí tá ganhando muito bem, que é isso? Ontem ele falou isso para mim. Aí eu liguei para a Raquel e falei, ó, seu pai está aqui, ó. Eu estou tranquilo. Mas seu pai está em desespero aqui, ó. E o pastor Eugênio, então as esposas, quando elas viajam, eu não sei vocês, homens, como vocês ficam. Mas, irmão, que coisa mais sem graça é a casa. A alegria da casa é a mulher. Esse negócio, não, a mulherada vai ali, tchau, você chega e fala assim, ô, bem, estou com uma fominha, uma coisinha, senta ali. A casa, só de elas passarem assim, já é maravilha das maravilhas. Então, irmãs, se sintam abraçadas por Deus, vocês são bênção, não abram mão da sua posição no reino de Deus, vocês são preciosas e alvo das nossas orações. Tá certo, irmãs? Irmãs companheiram, ajudam, no ministério, no dia a dia, nos filhos. Eu vejo a correria da Raquel, vejo a correria das minhas filhas e das irmãs aqui da igreja. Então eu quero agora orar. Curve a sua cabeça, irmã, por favor, irmão. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor, nem toda a sua sabedoria e graça, viu que não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor preparou uma adjuntora, uma companheira, e nós aqui estamos te agradecendo pelas filhas, pelas mães, pelas esposas. Ó Deus, nós homens reconhecemos toda a tua bondade em nos conceder as nossas irmãs. Muito obrigado, Senhor, que elas tenham saúde, que elas continuem debaixo da tua graça e do teu favor. Eu oro e peço, amém. Está feito, irmandade. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu acho que eu não tenho nada antes da palavra, né, pastor Mateus? Está tudo certo, né? Então, depois nós já vamos participar da Santa Ceia. Tá bom, irmãos? Tivemos aqui uma reunião maravilhosa às 9 horas, uma multidão, e agora uma outra multidão, e às 5 da tarde, e às 19. Que coisa maravilhosa, Deus é bom, não é isso, queridos? Vamos à palavra do Senhor. A palavra de Deus, Romanos, capítulo 12, do versículo 9. Diz assim o versículo 9, Romanos, capítulo 12, versículo 9. O título desta mensagem é: De quem pertence a vingança? O amor deve ser sincero,
Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Compartilhe o que você tem com o santo em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. No versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Vingar, punir, desforrar, aplicar punição a alguém. A palavra, ela nos orienta a não nos vingarmos. A tendência da vingança pessoal tem sido condenada por vários dos melhores filósofos éticos. Um deles, Sócrates. E neste versículo, esse mesmo preceito aparece como integrante do sistema cristão. A citação que aqui aparece é extraída do Antigo Testamento, mostrando que este preceito também vigorava no judaísmo, no Velho Testamento. Basta-nos isto para mostrar que os homens que têm pensado de forma correta no que concerne aos princípios éticos, isto em várias culturas, e não meramente na cultura hebraica cristã, têm percebido quão fútil é a vingança pessoal. De várias culturas, em várias partes da terra, homens éticos chegam à conclusão: é fútil, é desnecessário a vingança. Não somente isto é dado à igreja, mas todo homem ético, todo homem que avalia, que alcançou experiência, chega a esta conclusão: é fútil a vingança pessoal. Na realidade, a vingança acrescenta mal ao mal. Serve tão somente para multiplicar o mal. Em nada contribui, não ajuda em nada para diminuí-lo ou para eliminá-lo. Porque quando alguém que foi ferido, machucado, que foi injustiçado, retém no seu coração estas coisas, e depois,
começa a alimentar-se da proposta, da possibilidade da vingança. E quando esta é colocada em prática, em nada diminui o mal, em nada dissipa o mal. Antes o mal se propaga, ele permanece, porque ao homem não foi dado o direito de vingar-se. A tendência então, é bom entendermos isso, que a tendência para o conflito, a disposição para a vingança, elas surgem na realidade da mesma fonte. E que fonte é esta? É o amor exagerado pelo próprio eu, é o orgulho, é o egoísmo, é daí que brota, que jorra a possibilidade da vingança, de um coração totalmente voltado para si mesmo, a preocupação, o seu bem-estar, tudo o que faz voltado para si mesmo. Este coração está propenso a vingar-se, porque o que é exaltado é o eu, cheio de orgulho, cheio de presunção e de egoísmo. Então, a fonte para a vingança é um coração orgulhoso. Tais condições existem em um homem, levando-no a mostrar-se indulgente para consigo mesmo, colocando-se ele na posição de Deus, enfrentando o mal com ações violentas. Essas ações normalmente são exageradas, tornando o mal com o mal que é mais prejudicial do que o primeiro. Então, aquele que decide pela vingança, ele decide pelo mal. E quando ele decide vingar-se, ele assume a posição de Deus. Uma das reflexões que Deus nos chama nesta manhã: por que estamos falando o que estamos falando? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? O que está nos motivando? Porque muitas vezes, irmãos, Deus, Ele não se detém naquilo que fazemos, mas Ele observa por que fazemos. O que nos motiva a fazer isso? E muitas vezes ações dentro de casa, no ministério, na sociedade, nós temos reações e ações motivadas pela vingança. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E muitas vezes o marido não quer fazer o bem à esposa, porque ele nutre sentimentos que no passado ele foi ferido. Então ele poderia ajudá-la, ou ela poderia ajudá-lo, mas a maneira como ele se comporta dá a impressão que realmente ela não pode ajudá-lo. Ele não pode ajudá-la. Mas Deus, que conhece o coração, sabe que poderíamos ser mais gentis, que poderíamos ser mais longânimos, misericordiosos. Mas muitas vezes nos endurecemos porque me deve. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Me deve. E agora eu vou administrar, vou me vingar. Eu vou à forra. E vidas estão paradas, sem prosperidade,
sem alegria. Porque optaram pela vingança. A prosperidade que Deus tem para todos os seus filhos, muitas vezes está trancada, irmão. Não acontece, não vai, tem tudo para as coisas darem certo. Mas como vivem como família? Como vivem como igreja? Como vivem dentro da empresa? Como vivem diante dos vizinhos? Como vivem? Eu vivo alimentando, eu tenho uma esperança que Deus vai me vingar. Essa pessoa, ela vai receber toda a injustiça que ela fez comigo. Você sabe que isso, ao invés de nos levar adiante, irmão, isso trava. Isso para. Isso enche a gente de tristeza, de angústia. Então, relacionamento tem que ser livre, irmão, de toda vingança. Pai com filho, muitas vezes. Filho com os pais. Que meu pai, no passado, agora eu vou me vingar dele. Oh, diante de Deus. Não é assim que o povo de Deus deve proceder. Deus, na sua sabedoria e graça, pode permitir que aquele que te feriu, que te perseguiu, que foi infiel a você, Deus pode permitir que ele fique nas tuas mãos. E se ele ficar nas suas mãos? Qual a referência que você tem para agir com ele? Se a sua esposa, ela ficar nas suas mãos, qual a referência que você tem? Se o seu esposo ficar debilitado, necessitado de ajuda, seu filho, seus pais, alguém que te feriu, como que você procede? A Bíblia, ela mostra a postura de Davi com seus homens dentro daquela caverna. Saul entra para aliviar o ventre. Os guardas deixaram o rei sozinho. Agora, os homens dizem a Davi: Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. É hora de vingar-se. É hora de, acabar com ele. Só mostrar para os soldados o picadinho dele. Ele está aqui, Ele está aqui. Mas ao invés disso, depois de ter cortado a orla dos vestidos de Saul, bateu um arrependimento, um temor. O juízo voltou. Porque, irmãos, quem vive por meio da vingança, perdeu o juízo, o equilíbrio. É por isso que Deus, Ele fala conosco como igreja. A igreja não pode viver da mesma forma do mundo. É interessante que alguns estados, nos Estados Unidos, aboliram a pena de morte. Alguns ainda têm, mas parte tirou. E eu me lembro que estava ouvindo uma reportagem a respeito, e eles disseram, olha, a sociedade estava vingando-se. E a pena de morte não pode ser usada como vingança. Nada pode ser usado como vingança. Entre nós não há vingança, irmãos. Entre os membros da família não pode ter vingança. A mulher, não, então agora também ele me fez isso, eu mesmo que ele me procure, eu não vou querer ter relação com ele.
Ele vai comer aqui, ó, na minha mão, agora eu vou administrar isso. Isso é pecado. O homem, não, eu também, eu vou dar uma de durão. Eu não falo, eu não quero diálogo, eu vou ficar aqui da forma que ela vai sentir que eu estou me vingando dela. Eu estou indo à forra. Isso é pecado. Os filhos de Deus não têm o mundo como modelo. Os filhos de Deus têm Jesus Cristo como modelo, que quando na cruz do Calvário poderia dizer: Pai, manda fogo nessa veiarada, queima essa bagaça toda aí, Senhor, destrói esses religiosos. Mas ali embaixo aquela turma gritando: se tu és filho de Deus, desce da cruz para que creiamos em ti. E o Senhor Jesus só mandou uma palavra para o Pai: perdoa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, se Jesus tivesse odiado aquela turma, xingado de lá, e quando Jesus desabafasse, xingasse tudo, morria, qual céu Jesus iria? Só se for da boca do leão, porque para a glória Jesus não iria, porque lá não entra pecado. Você entendeu a realidade do Evangelho? Jesus volta para o Pai. Nada, em tudo ele foi tentado, nada, nem nesta hora, mais amarga. Porque quem estava ali era o seu povo, os seus irmãos. E Jesus permaneceu firme. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, e quando o Espírito Santo foi enviado, ele desceu a princípio sobre os irmãos de Jesus. E quando o Evangelho foi anunciado, começou com os irmãos de Jesus. Sabe o que isso mostra? Que Deus, na pessoa do seu Filho, identificou que aquele momento não era o momento da vingança, era o momento da graça, das boas novas, da misericórdia. Por isso o Evangelho começou a ser divulgado, pregado em Jerusalém. Em Jerusalém Jesus foi morto. Em Jerusalém começa a pregação do Evangelho. Temos que aprender com Deus. Por isso o apóstolo disse: amados, olha, sai fora desse negócio de vingança. Não, porque eu só vou sossegar a hora que eu ver fulano com a cara no chão, destruído, doente, amaldiçoado. Não, a igreja não, irmão. A igreja não tem essa conversa que ladrão bom é ladrão morto, irmão. Isso aí não é nosso não, irmão. Você entendeu? Isso aí não é nosso não. Tem um videozinho aí que mostra lá um grupo lá que como se a Globo tivesse dando a notícia que aquela musiquinha, e aí diz: o Lula morreu. Aí o grupo se alegra, festeja. Irmão, a igreja não entra nessa não, tá? Você está entendendo o que Deus está falando com você? A igreja não entra nessa. A igreja não quer a morte do Lula, nem do Bolsonaro. A igreja quer que todos vivam em Cristo, possam ser salvos e desfrutar do que nós desfrutamos, a paz que excede todo o entendimento. Não, eu tenho que colocar no pau, eu tenho que tirar tudo, ele tem que ficar na miséria, ele tem que ficar com depressão, ele vai comer o
pão que o diabo amassou. Igreja? É igreja? É servo de Deus? Não. Servo de Deus prefere o prejuízo. Às vezes, alguém lhe deve e não lhe paga. Você está precisando. Você diz, eu assumo este prejuízo, mas não vou me vingar. Eu vou ficar dentro do propósito de Deus. Você entendeu até aqui? Vamos para a segunda e a última parte da mensagem. Ainda no versículo 19, diz, mas dai lugar à ira. Estas palavras do apóstolo Paulo significa que devemos dar lugar à ira de Deus, irmãos. Toda vingança é atribuição divina. Existem coisas que Deus deu ao homem para que ele tratasse, fizesse, estabelecesse. Coisas memoráveis. Os homens têm liberdade diante de Deus. Mas tem coisa que Deus não deu ao homem e nem aos filhos dos homens. Uma delas, o que diz a palavra em Romanos 2:5? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, existe o dia da ira de Deus. Existe o dia do juízo de Deus. Existe o dia da vingança de Deus. De Deus, irmãos. Não nossa. Em outras palavras, deixemos nas mãos a vingança, função que cabe exclusivamente a Ele. A ira é a vingança ou o juízo de Deus contra o mal. Existe um momento que Deus, e Ele sabe o momento, Ele sabe de que forma, Ele vai julgar e derramar a sua ira. Mas não cabe à igreja tomar isso em suas mãos, resolver como se pudesse, porque Deus não entregou em nossas mãos. Muito provavelmente, essa é a posição correta, visto que logo a seguir, o texto que lemos mostra que a vingança é uma função da justiça divina, e não cabe a homem nenhum retalhar o seu próximo, matar o seu próximo, destruir o seu próximo, amargurar a vida do próximo, levar o próximo ao desespero, ao sofrimento. Deus nos livre, porque a vingança, diz a palavra, a mim pertence. Olha o que está escrito em Deuteronômio 33, 32 e 35. O Senhor dizendo, a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O escritor aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 30 diz, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo. A Ele
pertence a vingança e não a nós. Isto é caso resolvido. Não viva amargurado, esperando o mal daquele que te feriu. Reconcilia-te com o teu esposo. Reconcilia-te com a tua esposa, com os teus pais, com os teus filhos, com os teus irmãos. Deixa a vida fluir. A vingança trava a vida do homem. A vingança, irmãos, ela adoece, ela apodrece. Por quê? Porque Deus não nos deu estrutura para vingarmos, para vivermos por meio da vingança. Só Deus tem este poder. Você está entendendo a palavra? Está claro para você? Deus está nos falando assim hoje para nos libertar, tirar da frente o que travou a nossa jornada. Não, eu vou ser fulano, para mim, ciclano, essa situação, eu não engulo, eu ainda tenho. Me lembro de uma situação vivida. O esposo foi infiel à esposa. 10 anos depois, a esposa vingou-se com a mesma medida. E quando eu estava conversando, o que saiu dos lábios daquela mulher? Ele fez há 10 anos atrás. E o interesse era que ele sentisse a dor que ela sentiu. Foi para isso que Cristo nos salvou, irmãos. Quando você disser a alguém, eu te perdoo, perdoe, irmãos. Joga para fora isso. Não fica administrando, porque isso vai te fazer mal. Isso não faz bem. Isso não traz edificação. Não faça isso, filhinho. Não faça isso, filhinha. Olha para frente e segue adiante, deixando as coisas que para trás ficam. Não reserve nenhuma parte do teu ser para a vingança. Deixa livre para que Deus reine, governe, e a seu tempo, conforme Ele assim desejar, Ele fará a sua vontade. Não fique também esperando, não vejo a hora de Deus vingar. Eu entreguei, mas quando o Senhor, não existe na vida da igreja esta alegria. A nossa alegria é ver vidas restauradas, porque a vingança pertence ao Senhor. Você entendeu a palavra nesta manhã? Não saia daqui carregando ainda ressentimentos, porque Deus te trouxe aqui hoje para a comunhão, mas para te dizer, para, a vingança é minha, a sentença é minha, Deus é capaz. Sabe por quê? Porque Deus é o único capaz de julgar corretamente. Em Deus não há dolo, não há mudança. Deus não se corrompe. Deus, Ele não se submete. Deus, Ele não se vende. Deus é o Todo-Poderoso. Você guardou esta palavra no seu coração? Não se vingue de ninguém. Não deseje mal para ninguém. Não atrapalhe o que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus, permita-se ser abençoado. Não, pastor, mas é o que eu quero a bênção de Deus. Eu quero ser abençoado, eu preciso ser abençoado. Então, receba a palavra de Deus.
nesta manhã, receba esta libertação. Deixa a vingança para lá. Quem te feriu, quem te magoou, quem te deve, deixa isso para lá. Solta isso. Está te puxando para o fundo. E Deus, Ele quer te elevar. Ele quer ser glorificado na nossa vida. Como isso então? É perdoando. Perdoa, irmão. Libera. O que você está precisando, cabra? Estou precisando de perdão. Então vai perdão. O que você está precisando é de misericórdia. Vai misericórdia. O Senhor nos chamou como uma fonte poderosa de amor. Nós amamos, irmãos. Esquece o que o mundo está pregando aí, é isso, é aquilo. A igreja ama, irmão. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro, irmão. E o amor de Deus é suficiente para nos inundar e amar o próximo e desejar o bem das pessoas. A igreja não perde tempo falando mal, irmãos. A igreja não se ajunta em rodinha para a maledicência, irmão. A igreja, no carnaval, ela ora para que Deus salve blocos inteiros. É isso aí, irmandade. Nós oramos aqui nesses dias, Senhor, salva, liberta. Eu já estive lá, hoje eu estou aqui. O Senhor usou alguém para orar por mim. A oração funciona porque o Senhor mostrou através da tua misericórdia, me resgatou. A igreja não quer que todo mundo vá para o inferno. A igreja, ela trabalha para saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Você pode aplaudir ao Senhor? Quando jovem, eu termino a mensagem, o grupo até já pode tomar aqui o lugar, por favor. Muito obrigado. Quando jovem, ainda inexperiente, pastoreando uma igreja, eu fiquei muito chateado em um determinado momento. E fiquei cheio de mimimi. Fiquei chateadão. Sabe aquele cara que chuta a lata assim? Eu fiquei assim. Era novo, menino novo, chateado. E aí no meu coração começou a nascer aquele prazerzinho, aquele saborzinho da vingança. Também, quando Deus pegar essa turma, fazia até assim com a língua, ó. Vá. E o Senhor foi ouvindo o meu coração, foi ouvindo. Um dia o Senhor me levou para a oração. E quando eu estava orando, o Senhor disse: você não tem estrutura para me ver tratando com as pessoas. Não peça. Você não tem estrutura. As lágrimas começaram. E eu entendi. Que força eu tenho. Que saúde emocional eu tenho. Para ver o meu próximo em sofrimento. Eu não tenho essa estrutura. O que Deus falou comigo. Eu estou te livrando, rapaz. Solta isso. Isto não é para você. Isso não é para nós, irmãos. Entenda em nome de Jesus. Isto não é para nós. Prazer, alegria, quando o nosso próximo está sofrendo em perdas, em dificuldade. Se porventura começar a vir, neto, uma alegria pequenininha, bem pequenininha assim, que vai nascer no nosso coração. Fulano, aí aquela alegria vai dominando assim. Vai se ferrar, vai se ferrar, vai se ferrar. Começou, toma providência, neto. Não, eu não.
Não foi para isso que Cristo me chamou. Cristo me chamou. Cristo me chamou para abençoar. Por isso, irmãos, eu como pastor, não tenho poder nenhum. Se alguém quiser sair desta igreja, não depende da minha bênção. Não, se alguém sair daqui sem a minha bênção, vai se prejudicar. Isso é mentira. Nenhum pastor foi chamado para amaldiçoar. Pastor só abre a boca para abençoar. Você fica feliz com isso? Pastor só sabe dizer: prospera, saúde, paz do Senhor, vá no favor do Senhor, que Deus te ajude, que Deus te dê graça. Pastor foi chamado para abençoar. Não tenha medo. Aqui nós não usamos boa cumba. Nós não usamos a boa cumba, irmão. Nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. Para esta liberdade que o Senhor nos libertou. Para amar os irmãos, suportar. Tem hora que a gente fica chateado, fica. Tem hora que os irmãos ficam chateados comigo, ficam. Mas aí a gente conversa, chora, se perdoa e vamos caminhando para o céu. Esta é a vida da igreja. A igreja é a noiva do Senhor. A igreja é a lavoura do Senhor. A igreja é o edifício do Senhor. A igreja é o povo de Deus. A igreja são os filhos de Deus. Não vamos aceitar falar da igreja, porque a igreja no Brasil vai muito bem. A igreja está esperando o rei, a volta do noivo. Quem está esperando, diga aleluia! Isso aí, a igreja é algo poderoso, santo. A igreja não quer vingar-se, a igreja quer ceiar. Vem ceiar, o mestre chama. Vem ceiar, mesmo hoje, tu te podes saciar. O que a igreja quer é isso aqui, ó. Entendeu, pastor Mateus? A igreja quer ceiar, a igreja quer cantar, a igreja quer louvar, a igreja quer conhecer a Deus, andar em intimidade com Ele. E as causas? Deus é o advogado dos advogados. Ele é o Senhor dos senhores. Você está feliz com isso? Não se vingue. E aí eu quero ler esta passagem deste livro. Pode subir, queridos, que muito me abençoou. Um discípulo chegou para o seu mestre e perguntou: Mestre, por que devemos ler, estudar a Bíblia, se nós não conseguimos memorizar tudo? E com o tempo, acabamos nos esquecendo. Somos obrigados a constantemente estudar de novo o que já esquecemos. O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte e depois ordenou ao discípulo: pegue aquele cesto de junco, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga até aqui. O discípulo olhou para o cesto bem sujo, achou muito estranha a ordem do mestre, mas obedeceu. Pegou o cesto sujo, desceu 100 degraus da escadaria até o riacho. Passando por um jardim, encheu o cesto de água e começou a subir de volta. Como o cesto era todo cheio de furos, a água foi escorrendo
E quando chegou até o mestre, já não restava nada. O mestre então perguntou: então, meu filho, o que você aprendeu? E o discípulo olhou para o cesto vazio e disse: aprendi que cesto de junco não segura a água. O mestre ordenou que repetisse o processo. Quando o discípulo voltou com o cesto vazio novamente, o mestre perguntou: então, meu filho, e agora, o que você aprendeu? E o discípulo novamente respondeu com sarcasmo: cesto furado não segura água. O mestre então continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa. Depois de 10 vezes, o discípulo estava exausto de tanto descer e subir as escadarias. Porém, quando o mestre perguntou de novo: então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado: o cesto está limpo. Apesar de não segurar a água, a repetição constante acabou por lavá-lo e ele ficou limpinho. O mestre por fim concluiu: não importa que você não consiga recordar todas as passagens da Bíblia. O que importa na verdade, que através desse processo, sua mente e seu coração se mantêm vivo e purificado. Talvez hoje você não guardou toda a mensagem, mas ela está atuando, limpando a sua mente e o seu coração. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ceiar?